Opa, estamos ao vivo. Quem for entrando aí, vai comunicando se tá dando para escutar direitinho. Como é que tá o áudio, como é que tá tudo aí. Isso. Minha mãe, o Igor. Ótimo. Sua bênção, mãe. Obrigado, irmão. Beleza. Ótimo. Tá dando pra escutar direitinho, vendo direitinho. Isso aí. Esperar o pessoal chegar pra gente começar a conversar um pouquinho. Esses minutinhos que a gente tem hoje. Ótimo. Natália, Aurélio, Matheus. Ótimo. Vamos lá. Vamos começar rezando uma Ave Maria em honra à Santíssima Trindade, pedindo a intercessão da nossa mãe, para que a gente possa fazer tudo isso daqui hoje, todas as palavras que saírem da minha boca e chegarem até vocês, não possa ser eu quem vá vos falar, mas que seja justamente ela. Rezemos juntos então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ótimo. Débora, Debinha, a de Lima de Garatinga, ô terra boa, saudades. Então, acho que a gente já pode começar. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Alves, estou com 22 anos, sou natural de Pará de Minas, mas hoje estou morando em Juiz de Fora, no Seminário Redentorista, estudando para ser padre daqui a uns anos, se Deus quiser. E estou cursando a filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Por causa da pandemia do coronavírus, as aulas pararam, né? Mas a gente tem estudado em casa, ainda estou aqui ansioso para as férias, para poder rever o pessoal todo. O Aurélio e a Fernanda me ligaram esses dias para trás e me perguntaram se eu podia fazer uma live aqui com vocês, se eu podia falar um pouquinho. E eu disse que sim, e sobre o tema eles deixaram livre e eu escolhi falar um pouquinho sobre a Virgem Maria. Eu escolhi falar sobre a oração da Salve Rainha, comentando ponto por ponto a Salve Rainha junto com Santo Afonso Maria de Ligório, que é o fundador da congregação onde eu estou aqui em Juiz de Fora, os Redentoristas. Ele fundou essa congregação lá em Nápoles, na Itália, e escreveu esse livro aqui em 1750. Essa edição é da minha biblioteca católica, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a Salve Rainha. E para quem não conhece Santo Afonso, acho que é uma oportunidade a partir de hoje, então, para que a gente possa buscar conhecer mais sobre ele, porque é um exemplo para nós de verdadeiro católico, de um amor pelos pobres, uma busca por uma intelectualidade, uma vivência de fé muito grande. Afonso criou a Congregação Redentorista justamente para os pobres que não tinham acesso a Jesus naquela época. Mas eu gostaria de começar a falar com vocês aqui sobre um problema que existe hoje no mundo, uma crise de fé muito grande, que é importante para um ponto de partida, para a gente começar a conversar. As pessoas hoje parecem que não conseguem mais contemplar a verdade. As pessoas não buscam mais a verdade. Isso é um problema. Nós paramos de buscá-la e não se tem mais noção também de beleza, não se tem mais noção também de bem nas coisas. E falando disso, eu gostaria de lembrar algumas verdades que para nós são inegociáveis, são irrevogáveis. Primeiro, que Deus existe. As pessoas parece que esqueceram disso. Deus existe. Nós temos uma alma imortal, dotada de inteligência e vontade. Então essa alma vai ter um destino depois da morte desse corpo. Parece que a gente tem esquecido disso. O céu existe sim, e o inferno também existe. Ponto final. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados e a Virgem Maria é Mãe de Deus. Ponto. Isso é inegociável, isso é indiscutível para o católico. Ok? Então, por falar em verdade, beleza e bem, eu vou começar a falar daquela que é toda bela, benigníssima e mãe da verdade encarnada. E nós vamos destrinchar então aqui hoje, ponto por ponto, a Salve Rainha com Santo Afonso,
com a história da igreja. E eu peço que vocês não se assustem pela quantidade de citação de nomes que vai acontecer aqui, porque Santo Afonso era um conhecedor profundíssimo de obras passadas da vida dele e contemporâneas daquela época. Então ele começa a citar vários santos, várias pessoas, e esses nomes parecem fazer confusão na cabeça, mas o foco é a mensagem que eles passaram. Ok? Começando então pela primeira frase da Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Salve, uma saudação que nós fazemos à Santíssima Virgem, um cumprimento a ela, com uma Ave Maria, o ave para ela, um cumprimento. Então, salve, um cumprimento. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o porquê que a igreja chama Maria então de rainha. E nós vamos meditar esse primeiro parágrafo aqui do capítulo 1. Quanta deve ser a nossa confiança em Maria por ser ela a rainha da misericórdia. Uma vez que a grande Virgem Maria foi exaltada a ser mãe do Rei dos Reis, é com justa razão que a Santa Igreja a honra e quer que por todos ela seja honrada com o título glorioso de rainha. Se o filho é rei, diz Santo Atanásio, com justiça deve ser a mãe estimada e chamada de rainha. Desde que Maria, acrescenta São Bernardino de Sena, deu o seu consentimento para ser a mãe do Verbo Eterno, mereceu tornar-se a rainha do mundo e de todas as criaturas. Se a carne de Maria, discorre Santo Arnoldo Abade, não era separada da carne de Jesus, como então da majestade pode estar separada a mãe? Por onde deve-se julgar que a glória do reino não é apenas comum entre a mãe e o filho, mas a mesma. E se Jesus é rei do universo, portanto, Maria é rainha. Vamos meditar um pouquinho sobre o presépio, vamos lembrar do presépio, como é que foi? Nossa Senhora, grávida de Jesus, deu à luz a Jesus um presépio e, passado um tempo, chegaram 3 reis magos. O que é que esses 3 reis trouxeram para Jesus? Primeiro, a mirra, que lembrava então sobre a paixão que Jesus sofreria no futuro. Tinha também o incenso, que lembrava para a gente a divindade de Jesus. Jesus era Deus, é Deus. E um terceiro presente era o ouro, que simboliza a realeza de Jesus. Justamente porque ele é rei, então, que nós chamamos Maria de rainha. E olha como é que é bonito como Santo Afonso termina aqui, de modo que diz São Bernardino de Sena, quantas são as criaturas que servem a Deus, tantas devem, portanto, servir a Maria. Ele vai falando, já que os anjos, os homens e todas as coisas que há no céu e na terra, uma vez que são sujeitas ao império de Deus, são também sujeitas ao domínio da Virgem. Ponto. Então a gente tem que ter muito claro que se Jesus é rei, a Virgem Maria é rainha, e assim a gente mata esse primeiro ponto. E para a gente entender a questão da misericórdia da Virgem Maria, olha que bacana isso daqui. Todavia, ela não é rainha de justiça, dedicada ao castigo dos malfeitores, mas rainha da misericórdia, dedicada apenas à piedade e ao perdão dos pecadores. Pensadas, e o confirma Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino também fala sobre isso e diz que depois de conceber no seio o Verbo divino e o dar à luz, obteve metade do reino de Deus. Então, o reino de Deus, dotado de justiça e misericórdia, Deus o dividiu. Ele quis que a justiça ficasse para ele e a misericórdia toda de Maria. Então, assim, a gente vai terminar essa primeira parte da oração da Salve Rainha, como ela é rainha e de misericórdia. E um ponto importantíssimo para a gente pensar é o porquê que ela é mãe nossa, então. E aí entra um problema com os protestantes, que a gente tem esse atrito, né? Eles não conseguem conceber que Maria é mãe de Deus. Mas, olha só, no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, lá no versículo 7,
Está escrito que Maria deu à luz, então, ao seu filho primogênito. O que pressupõe que ela teve outros filhos, se Jesus é o primogênito. Quem são esses outros filhos da Virgem Maria, então? Se a igreja atesta para a gente que ela é virgem perpétua. É um dogma de fé. A virgindade perpétua da Virgem Maria. Ela é mãe espiritual de todos nós. E tem uma passagem no Cântico dos Cânticos, lá no capítulo 4, versículo 13 também, que diz assim: ao gerar a vida, gerou muitos para a vida. É de Maria, então, que todos nós, o Espírito Santo inspirou a escrita desse livro, Cântico dos Cânticos. É como se o Espírito Santo estivesse falando tudo aquilo. E a Virgem Maria, então, ela foi colocada como nossa mãe, e ela, ao gerar a vida, lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Ela gerou a vida, ela gerou também muitos para a vida. Ela nos gera para a vida eterna. É isso que o Espírito Santo inspirou para falar no livro do Cântico dos Cânticos. Na página 27 dessa edição aqui, tem um escrito interessante que eu quis apontar. Ouçam isso daqui. Maria, para salvar as nossas almas, contentou-se com sacrificar com a morte a vida do seu filho. Assim comenta Guilherme. A fim de salvar muitas almas, expôs à morte a sua própria alma. Ora, e quem era a alma de Maria, senão seu Jesus, o qual era a sua vida e todo o seu amor? Por isso anunciou-lhe São Simeão que um dia a sua alma bendita havia de ser transpassada por uma espada demasiado dolorosa. E uma espada transpassará a tua alma, está lá no livro de São Lucas. Assim foi precisamente a lança que atravessou o lado de Jesus, que era a alma de Maria. Olha que bonito que é isso. Jesus é a alma da Virgem Maria. Ela é mãe de todos nós. E ela quis participar da nossa salvação e entregou a sua própria alma. Ela se doou por inteira também. Ela é corredentora. Santo Afonso a chama assim, sem medo nenhum, corredentora. Ela ajudou Jesus na nossa redenção, a nos comprar de volta com o sangue dele. Um preço altíssimo, está lá na primeira carta de São Pedro. Então como é que nós temos que degustar isso? Como é que isso é importante para a gente? E um último ponto a ser observado sobre a Virgem Maria ser a nossa mãe. Lá no Calvário está escrito, lá no livro de São João, Jesus falou assim para o discípulo, está escrito assim: e disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Por que é interessante a gente pensar nessa palavra discípulo? Porque Jesus não falou, não está escrito lá no livro assim, e disse a João. Está escrito, disse ao discípulo. Porque quando o Espírito inspira São João a escrever discípulo, ele quer dizer que nós, discípulos, somos filhos da Virgem Maria. E ponto final. É isso que está inspirado ali. E, por último, eu vou fugir aqui um pouquinho de Santo Afonso e vou pegar um livrinho aqui atrás. Só um minutinho. No ponto 32 desse livro maravilhoso que chama Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, olha como é que São Luís escreve sobre a abominação, uma coisa que seria horrorosa. Se a Virgem Maria fosse mãe só da cabeça, pode uma mãe ser mãe só da cabeça de um filho? Não, ela é mãe do corpo inteiro. E se nós somos o corpo místico de Cristo, como é que ela vai ser mãe só do Cristo, que é a cabeça? Então São Luís escreve assim: se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros desse chefe, também devem nascer nela como consequência necessária. Uma mesma mãe não põe no mundo a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Caso contrário, tal seria uma aberração da natureza. De igual maneira, na ordem da graça, o chefe e os membros nascem de uma mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus, ou seja, um predestinado, nascesse de outra mãe que não Maria, que gerou o chefe, tal não seria um predestinado, nem um membro de Jesus Cristo, mas uma aberração na ordem da graça. Ponto final. Indiscutivelmente, não tem como argumentar ao contrário disso. Ela é a nossa mãe.
porque ela gera o corpo místico inteiro do Cristo. É inconcebível que a Virgem Maria, tá aqui uma imagenzinha dela, tá inconcebível que essa mulher maravilhosa desse a luz só a Jesus, a cabeça da igreja. Não, ela deu a luz a todos nós. Passando então para o capítulo 2 do livro, Vida, Doçura. Por que ela é vida e por que ela é doçura? Um outro momento muito bonito na história da salvação, que nos mostra o quanto ela é a nossa vida, é porque ela é medianeira das graças também. Nesse momento da passagem a gente consegue ver isso, que ela é medianeira das graças de Deus e nossa vida. É quando o anjo Gabriel a saúda dizendo assim: não tenhais medo, Maria, porque alcançastes graça diante de Deus. Interessante. Um pouco mais para frente ele fala assim: ave cheia de graça. Então peraí, ela alcançou graça diante de Deus e é cheia de graça. Para quê? Se ela já era cheia de graça, ela tinha encontrado a graça diante de Deus, era cheia de graça. Parece confuso, mas aí a história da igreja, muito bem instruída pelo Espírito Santo, ela fala assim, tem um cardeal chama Hugon, ele escreveu, e Santo Afonso coloca assim: Senhora, deve o bem ser restituído a quem o perdeu. Esta graça que vós encontrastes não é vossa, vós jamais a perdestes. É nossa, porque nós a perdemos, e por isso a nós deveis devolvê-la. O que o cardeal está falando aqui? A Virgem Maria encontrou a graça para nós. Lembra que eu falei que ela é medianeira das graças de Deus? Ela traz as graças de Deus para nós. Por isso que ela é nossa vida, porque ela dá vida para as nossas almas. Então, ela cheia da graça, deve devolver essa graça que nós perdemos quando nós pecamos. E é esse o trabalho da Virgem Maria. É por isso que ela é a nossa vida. Uma outra frase interessante aqui na página 54. São Bernardino de Busto escreve assim: não duvides, ó pecador, ainda que tenhas cometido todos os pecados, mas com segurança recorre a essa Senhora, uma vez que a encontrarás com as mãos cheias de misericórdia. Maria deseja dar-te as graças mais do que tu as desejas receber. Então, nós pecadores, tendo cometido tantos pecados, a gente não precisa ter medo de recorrer à Virgem Maria pensando que ela não vai nos socorrer, porque foi para isso que Deus a criou. Porque ela é medianeira das graças, ela é nossa vida, e ela traz essa graça que ela recebeu de Deus para nós que a perdemos. Ela consegue para nós o perdão dos nossos pecados. É isso que a história da igreja fala. E sobre a doçura da Virgem Maria, um ponto que eu queria destacar, que Santo Afonso fala aqui, como é doce, como torna doce a morte a Virgem Maria. Lembra quando a gente reza a Ave Maria, a gente fala: rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte? Lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, está escrito assim: porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que é isso então? O diabo, ele nos tenta no nosso dia a dia, ponto final, para que nós pequemos. Existe essa tentação do diabo. Na hora da nossa morte, o inferno vai vir com a força tão maior para que nós percamos a salvação que veio de Jesus de graça. E é aí que faz a diferença as nossas orações da Ave Maria enquanto vivos, porque a gente pede para ela para que ela venha e rogue por nós na hora da morte também. Então, ela se faz presente e quando está alguém a ponto de morrer, enche-se a sua casa de demônios que juntam as suas forças à do diabo a fim de perdê-lo. E a Virgem Maria vem então com doçura, por isso que a gente chama ela de vida e doçura nossa. E ela intercede por nós e busca a nossa salvação, que a gente não perca a salvação que veio de Jesus. Capítulo 3, esperança nossa salve. Ficou claro então para nós que nós temos as graças de Deus, mas precisamos de confiança naquele pedir e recebereis de Jesus. Sabe quando ele diz pedir e recebereis? Não tem como o Pai escutar nós pedirmos a Ele o Espírito Santo e Ele não nos dá. Não existe isso. Pedir e recebereis. E a gente, para ter essa confiança maior ainda, Ele nos deu a Virgem Maria como esperança da nossa salvação. E
enfim, ela intercede por nós e traz as graças do Rei. Eu vou apontar aqui agora, no capítulo 3º, então, alguns trechos de santos. Santo Anselmo reza assim: nós lhe rezamos para que a dignidade do intercessor supra a nossa carência. Carência de quê? De dignidade. Nós não somos dignos de chegar até Jesus. Ele é Deus. E a gente pede então para que ela, toda digna da graça, cheia da graça, medianeira dela para nós, para que ela interceda e supra essa carência de dignidade que a gente tem. Depois de Deus não temos outra esperança senão Maria de São Basílio. E um outro ponto que eu quero apontar aqui, São Bernardo escreve belíssimamente isso aqui, ó. Por isso todas as gerações vos chamarão bem-aventurada, porque a todas as gerações destes a vida e a glória, uma vez que em vós os pecadores encontram perdão e os justos encontram a perseverança na divina graça. É isso. Por que ela é a nossa esperança, então? A gente tem que ter esperança escatológica na nossa salvação eterna. A gente espera o reino dos céus, que veio por Jesus. Ele nos deu de graça o reino, a vida eterna. E a gente pede à Virgem Maria que interceda por nós, porque a gente não perca essa graça. Por isso ela é a nossa esperança. Ela é a esperança para os pecadores, intercedendo para que a gente consiga a graça de não pecar, de resistir às tentações. E ela reza para aqueles que já estão vivendo uma vida na graça, uma vida fugindo do pecado e tudo mais, uma vida de santidade, para que as pessoas que estão assim continuem perseverantes na vida de santidade. É isso, por isso é a nossa esperança. Deixa eu pegar aqui, parece que tem uma outra citação que eu tinha anotado na página 84. Isso, essa parte é muito bonita. A Arca de Noé foi ela também uma figura de Maria, porque assim como nela encontraram asilo todos os animais da terra, assim sob o manto de Maria encontram refúgio todos os pecadores que pelos seus vícios e pecados sensuais tornaram-se já semelhantes aos animais. Pesado isso daqui. Com a diferença, diz, porém, um conhecido Santo Afonso aqui, de que na arca entraram os animais e animais permaneceram. O lobo permaneceu lobo, o tigre permaneceu tigre, mas sob o manto de Maria, o lobo torna-se cordeiro e o tigre torna-se pomba. Qual é a diferença, então, da Arca de Noé para a Virgem Maria? A transformação que ela faz quando ela nos guarda debaixo do manto sagrado dela. Os animais entraram na arca, e Santo Afonso compara a gente com o animal quando a gente se entrega às tentações, principalmente essas sensuais que ele diz, dos sentidos, as tentações da visão, da fala, do tato, essas tentações sensuais. Olha que interessante, ele nos compara a animais, porque os animais não têm a racionalidade de saber escolher o sofrimento, a dor, de negar aquele prazer por amor a Jesus. Os animais não fazem isso. Nós somos capazes de fazer. Às vezes não fazemos e aí sim somos comparados a animais. E aí a diferença da Arca de Noé, onde os animais entraram animais e saíram animais depois do dilúvio, e a Virgem Maria. Quando a gente pede a intercessão dela e ela nos cobre com o manto sagrado, depois que passa a tentação, a gente não sai mais lobo, a gente não sai mais tigre, a gente sai cordeiro e a gente sai pomba. É a intercessão da Virgem Maria, porque ela é a nossa esperança. Passando para o capítulo 4, escrito: A vós bradamos os degredados filhos de Eva. Página 89 aqui, do livro. Vou ler o primeiro parágrafo, que é interessante. Como Maria é pronta para ajudar a quem invoca, pobres de nós, que por sermos filhos da infeliz Eva, e por isso réus perante Deus da sua mesma culpa e à mesma pena condenados, vagueamos por este vale de lágrimas, degregados da nossa pátria, chorando aflitos por tantas dores no corpo e no espírito. Beato, porém, quem entre estas misérias dirige-se com frequência à Consoladora do mundo, ao refúgio dos miseráveis, à grande Mãe de Deus, e devoto a chama e lhe roga. Lá no livro dos Provérbios está escrito assim, no capítulo 8, versículo 34. Feliz o homem que me ouve
e que vela todos os dias à minha porta. Beato, diz Maria, quem escuta os meus conselhos e não abandona jamais as portas da minha misericórdia, invocando a minha intercessão e meu socorro. Então, a própria Santa Igreja ensina a nós, seus filhos, com quanta atenção e confiança devemos apelar a essa nossa amorosa protetora. Nós estamos aqui neste mundo, reféns do pecado. Nosso Senhor nos salvou com o sangue dele, nos remiu na cruz. Mas a gente precisa saber dessa realidade do inferno. E o inferno ele acontece quando nós perdemos a salvação que veio de graça. E aí Jesus nos deu uma mãe que, como a gente já viu, é rainha de misericórdia, é a nossa vida, doçura, é a nossa esperança, e é a ela que nós bradamos. É a ela que nós nos encomendamos para que a gente possa chegar no céu. E aí Santo Afonso escreve um negócio interessante, que eu quero fazer uma comparação com os dias de hoje. Bastaria para entender isso, que é a ela que nós devemos recorrer, bastaria para ver isso, somente vendo que em todas as públicas calamidades, a Santa Igreja sempre manda que se recorra à Divina Mãe com novenas, orações, procissões e visitas às suas igrejas e imagens. Então, Santo Afonso está falando o quê? Só de ver que é nesses momentos de calamidade públicas, quando a gente recorre à Virgem Maria, é um sinal de que a Igreja está dizendo o quê? Recorra a ela nas principais dificuldades. E eu queria lembrar que lá no dia 27 de março, se eu não estiver enganado, o Papa Francisco ele deu uma bênção chamada bênção Ubi et Orbi, de Roma ao mundo, né, para Roma e para o mundo. E olha que interessante o negócio. A gente está passando por um problema de calamidade pública. É o coronavírus, uma pandemia. E o Papa Francisco encomendou então à Virgem Maria com o título Salus Populi Romani, saúde do povo romano, a salvação do povo romano. Interessante que de lá para cá os números de casos na Itália só vêm diminuindo. O Papa reza pelo mundo inteiro. Hoje, a realidade do Brasil, do coronavírus, a gente tem mais casos recuperados do que casos ativos de coronavírus, né, da Covid-19, a doença. É isso. É isso que Santo Afonso escreve, a Igreja sempre atestou. Recorremos à Virgem Maria, recorramos a ela nos momentos de calamidade pública. E só fazendo isso já dá para saber que ela é aquela que nós devemos bradar, os degredados filhos de Eva. Na página 93, Santo Afonso lembra daquele episódio da boda de Caná. Chegaram, a festa está rolando, acabou o vinho. Está escrito lá que alguém chegou perto da Virgem Maria e pediu para ela interceder, falando: "Oi, não tem mais vinho, como é que a gente..." Não. Ela percebeu a dificuldade dos filhos dela, ela percebeu a realidade de dificuldade. E ela, por si própria, chegou até o filho dela e disse: "Não tem mais vinho." E aí, então, conhecido de Afonso, chamado Novarino, ele diz assim: "Se Maria, sem que lhe o requeiram, está pronta para socorrer nas necessidades, quanto mais estará pronta para consolar quem a invoca e lhe roga a sua ajuda." Se ela, sem precisão, sem ninguém ter chegado perto dela e falado: "Ajuda aqui, acabou o vinho, como é que a gente faz?" Sem ninguém ter falado isso, ela já ajudou. Imagina aqueles que recorrem, aqueles que a ela bradam, sendo degredados filhos de Eva. É isso que Santo Afonso está querendo explicar. Nas inspirações de Santa Brígida, nas visões que ela teve, nas revelações que ela teve um dia que ouviu Jesus falar com a mãe dele, a Virgem Maria, e Jesus falou assim para a Virgem: ó, "Mãe minha, pede a mim o que queiras, que eu jamais te negarei o que pedires." Então olha a confiança que a gente tem que bradar a Virgem Maria pela nossa salvação. A confiança que a gente tem que ter nela. Porque Jesus falou: "Tudo que você me pediu eu vou te dar." É aí que a gente tem que confiar, é nessa âncora que a gente tem que se agarrar. E um último ponto que eu queria falar aqui é quando na Arca da Aliança
o povo de Deus naquela época depositava nela, na Arca da Aliança, toda uma confiança durante as batalhas. Olha como é que era engraçado. Engraçado, interessante, né? Vamos mudar a palavra. O povo de Deus ia para a batalha, aconteciam várias batalhas, várias guerras, e o povo levava a arca e Moisés estava lá no meio, e estava no meio daquilo tudo, e por causa da presença daquela arca, eles saíam vitoriosos. E a Virgem Maria é a arca da nova aliança. Como é que a gente tem que ter essa confiança nela? De que se ela estiver presente nas nossas batalhas, nós também venceremos. Nós também sairemos vitoriosos das nossas dificuldades. E aqui, para finalizar essa parte, eu coloco aqui uma narração de Santo Afonso. Narra-se no Antigo Testamento que o Senhor guiava o seu povo do Egito à Terra Prometida, de dia com uma coluna de nuvens e de noite com uma coluna de fogo. Nesta coluna, ora de nuvem, ora de fogo, diz Ricardo de São Lourenço, estava prefigurada Maria e os dois deveres que ela cumpre continuamente pelo nosso bem. Então, olha só. Enquanto o povo de Deus estava caminhando, Deus, durante o dia, cercava eles e guiava-os com uma nuvem, e à noite com um corredor de fogo. E isso prefigura a Virgem Maria com os dois deveres que ela tem para conosco. E eles são o seguinte: como nuvem, ela nos protege do ardor da divina justiça, e como fogo, nos protege dos demônios. Fogo, acrescenta São Boaventura, uma vez que, como a cera se liquefaz à presença do fogo, assim os demônios perdem as forças contra aquelas almas que frequentemente se recordam do nome de Maria e devotamente a invocam, e tanto mais se buscam imitá-la. Então, Santo Afonso finaliza assim o capítulo 4, falando de a vós bradamos os degradados filhos de Eva. A confiança que a gente tem que ter nessa mulher, então, que nos conduz e nos protege do ardor da divina justiça, daquela justiça do reino separado, que Deus é justo, a misericórdia está nela, e ela sendo misericordiosa, a misericórdia em pessoa, a gente vai ver depois aqui, como é que ela nos protege, então, e da divina justiça, e nos protege dos demônios que tentam contra a nossa alma. Capítulo 5, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Santo Afonso, ele fala um pouquinho sobre, ele chama aqui mesmo, sem dó nem piedade, de hereges. Eu vou ler esse parágrafo, porque é importante. Da necessidade que temos da intercessão de Maria para nos salvar. Olha a palavra necessidade. Que invocar e rezar aos santos, e particularmente à Rainha dos Santos, Maria Santíssima, a fim de que nos obtenham a divina graça, seja algo não apenas lícito, mas também perfeitamente útil e santo, é artigo de fé e estabelecido pelo concílio contra os hereges que o condenam como ultrajante a Jesus Cristo, que é o único mediador nosso. O que Santo Afonso falou aqui? Falou, o que ele está querendo dizer? É matéria de fé, é uma verdade da igreja, aprovada em concílio, estabelecido por concílio, que nós precisamos recorrer à Virgem Maria e aos santos, e não precisamos ter medo disso, com medo de ofender a Jesus, porque está escrito que Jesus é o nosso mediador junto ao Pai. É, de fato, ele é o nosso mediador junto ao Pai. Mas a gente não tem que ter medo de rezar aos santos e à Virgem Maria, ele vai explicar o porquê. Mas se um Jeremias, depois de sua morte, reza por Jerusalém, está lá no segundo livro de Macabeus, que os protestantes tiraram da Bíblia deles, só para deixar claro. Por quê? Se os velhos do Apocalipse oferecem a Deus as orações dos santos, se um São Pedro promete aos seus discípulos lembrar-se deles depois da morte, se um Santo Estevão reza pelos seus perseguidores, se um São Paulo reza por seus companheiros, se em suma podem os santos rezar por nós, por que não podemos nós implorar aos santos para que por nós intercedam? São Paulo encomenda-se à oração dos seus discípulos, orai por nós, lá na primeira carta dele aos Tessalonicenses. São Tiago exorta que rezássemos uns pelos outros, orai uns pelos outros, está lá na carta de Tiago. Portanto, podemos fazê-lo também nós. Que Jesus Cristo seja o único mediador de justiça, que com seus méritos nos obteve a reconciliação com Deus, quem o negará? Mas, por outro lado,
É ímpio negar que Deus se compraza de dar as graças pela intercessão dos santos, e especialmente pela de Maria, sua mãe, que Jesus deseja tanto ver por nós amada e honrada. Olha só, São Bernardo escreve assim: não penses que obscurece as glórias do filho quem muito louva a mãe, porque quanto mais se honra a mãe, mais se louva o filho. A gente não tem que ter medo de amar a Virgem Maria, a gente não tem que ter medo de confiar a ela, a suspirar, a gemer nesse vale de lágrimas que a gente passa aqui na terra, recorrendo a ela, com medo de ofender Jesus por causa disso. Gente, ninguém nunca vai amar tanto a Virgem Maria como Jesus amou. Ele foi submisso a ela durante 30 anos da vida dele aqui na terra, meu Deus do céu. Então por que a gente vai ter medo de pedir alguma coisa para ela, de amar a Virgem Maria? A gente nunca vai conseguir atingir o amor que Jesus teve por ela. Então a gente tem que recorrer a ela sim. E a igreja atesta que isso é útil. E ainda mais, aqui que entra uma parte interessantíssima, que São Bernardo escreve, que recorrer, pois, à intercessão de Maria seja coisa maximamente útil e santa, não é possível duvidar, senão aqueles a quem falta fé. Então, quem não tem fé, duvida então. Quem não tem fé na Virgem Maria, na história da igreja, vai duvidar mesmo que seja útil e santa essa recomendação nossa à Virgem Maria. Mas o ponto que pretendemos provar é que a intercessão de Maria é, além de tudo, necessária para a nossa salvação. Necessária, dizemos, não absolutamente, mas moralmente, para falar de maneira devida. E dizemos que essa tal necessidade nasce da própria vontade de Deus, o qual quer que todas as graças que Ele dispensa a nós passem pelas mãos de Maria. É necessária para a nossa salvação. E Deus quis assim. Porque ela é medianeira das graças. Se todas as graças que Deus manda para a terra vêm por Maria, é porque Deus está dizendo assim, é necessário que vocês recorram a ela para conseguir essas graças. É isso. Necessária para a nossa salvação. Sem ela não tem como ser salvo. E andando um pouquinho mais para frente aqui, eu vou ver na página 113 que eu coloquei, parece uma anotação. Isso é tão bonito. Diz São Boaventura no sermão 26 da Epifania, a respeito dessas palavras: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. São Boaventura fala dessa frase o seguinte: jamais se encontrará Jesus senão com Maria e por meio de Maria. E conclui que em vão procura Jesus quem não busca encontrá-lo junto com Maria. Pelo que dizia São Ildefonso: eu quero ser servo do filho, e uma vez que não será jamais servo do filho quem não é servo da mãe, por este motivo cobiço a servidão de Maria. O tanto que os santos quiseram ser devotos da Virgem Maria. Não tem nenhum santo na história da igreja que não foi devoto dela, porque eles entenderam a necessidade da Virgem Maria para nos salvar. É necessária porque ela é medianeira das graças de Deus. É por isso que ele fala que é a ela que nós suspiramos. Capítulo 6. Eia, pois, advogada nossa. Sobre essa parte nós devemos lembrar da submissão de Jesus a Nossa Senhora e a São José, enquanto ele estava aqui na terra. E no céu, ela deixou de ser mãe dele? Não. Ela não deixou de ser mãe porque ela foi para o céu. E sendo mãe, lá no céu, ela faz preces de mãe. E Jesus, sendo filho, obedece à mãe. E olha que interessante, ela é necessária para a nossa salvação, numa necessidade que nós temos, e ela é onipotente. Olha por que ela é onipotente. Devendo, portanto, ter a mãe o mesmo poder que tem o filho, porque ela intercede, ela pede, e ele falou lá com Santa Brígida que jamais ia negar um pedido dela. É com razão que Jesus é onipotente, fez Maria também onipotente, sendo sempre verdadeiro que, onde o filho é onipotente por natureza, a mãe é onipotente por graça. Jesus pode todas as coisas porque ele é Deus. A Virgem Maria pode todas as coisas porque Jesus assim o quis e deu graças a ela para que ela pudesse assim o fazer e o ser. Ela é medianeira das graças e pode todas as coisas. E isto se verifica pelo fato de que,
quando lhe peça a mãe, nada lhe nega o filho. O termo certo para usar essa questão da onipotência da Virgem Maria é onipotência suplicante, porque ela suplica por nós e na súplica dela ela pode tudo, porque faz preces de mãe. Tem uma frase muito interessante aqui que está escrito assim: o vosso patrocínio, ó Maria, é mais poderoso e amoroso do que jamais chegaremos a compreender. O tanto que ela é boa para nós, o patrocínio, a ajuda dela a todos nós, a gente nunca vai conseguir entender isso. De tão grandioso é esse mistério. A Virgem Maria, ela não conhece, ela nunca vai cansar de interceder por nós. E aqui uma citação de Santo André de Creta. Ele fala assim: Maria é chamada de fiança, garantia. Maria, que a sua mãe é advogada e vai te defender diante dele. Você tem que ter medo disso? De jeito nenhum. Não precisa ter medo nenhum disso. Passando agora então pro capítulo 7. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Maria é toda olhos para compadecer-se e socorrer as nossas misérias. Na página 154 aqui, Santo Epifânio nomeia a Divina Mãe como aquela que é toda olhos para auxiliar a nós miseráveis. Imagina você, criança, andando de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta, sua mãe te observando. Ela está te olhando só para que você não caia? Não. Ela está confiando no seguinte: se ele cair, eu vou lá e vou ajudá-lo a levantar. Os olhos da mãe servem para isso também. E é esses olhos da Virgem Maria misericordiosa que nós rogamos a ela que volvei a nós. Esses vossos olhos, mãe, misericordiosos, a nós volvei. Para que a gente não perca a salvação. E se cairmos, ajudai-nos a levantar, mãe. Tem uma revelação de Jesus, a Santa Gertrude aqui. Está escrito assim: foi revelado a Santa Gertrude que quando se dizem à Santa Virgem com devoção estas palavras: eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, não pode Maria deixar de dobrar-se ao pedido de quem assim lhe roga. Então sempre tenha confiança nisso, que você reza a Virgem Maria, essa salve rainha, e fala essa frase: volvei os vossos olhos a nós, mãe. Não existe possibilidade dela não se curvar e não rezar por você a Jesus. Não existe chance disso acontecer. Confie nisso. É a igreja quem está dizendo. É Santo Afonso, doutor padroeiro dos confessores e moralistas. É Santo Afonso, católico santo,
na história da igreja, nos altares da igreja. Confie nisso. Doutor em teologia moral. Ele escreveu a teologia moral da igreja. Ponto. Capítulo 8. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Santo Afonso, ele deixa claro que é impossível que seja condenado um devoto de Maria que fielmente a reverencie e a ela se encomende. O subtítulo desse capítulo 8 aqui, o primeiro subtítulo, está assim: Maria livra os seus devotos do inferno. Santo Antonino, quase com as mesmas palavras, diz assim: os devotos de Maria necessariamente se salvam. Erasmo saudava a Virgem Maria assim: salve, ó terror do inferno, ó esperança dos cristãos. A confiança em vós nos assegura a salvação. E Ricardo de São Vítor diz assim: quem haverá de me dizer que quando eu for apresentado ao divino tribunal, não me será favorável o juiz, se eu tiver a voz para defender a minha causa, ó Mãe de Misericórdia? Quem é que vai falar com você que você vai ser condenado se a mãe do juiz vai interceder por você? É por isso que ela vai, depois deste desterro, nos mostrar Jesus. Aquele que confia à Virgem Maria necessariamente vai ser salvo. Entenda isso daqui, que é complicado também. Não é só rezar um Ave Maria todo dia, falar que tem um amor pela Virgem Maria, que você vai ser salvo. Não é assim que as coisas funcionam também. Da vida. Quem servir a Virgem Maria aqui na Terra, quem propagar, meu Deus do céu, propagar a devoção a ela, quem se recomendar a ela, quem buscar a Virgem Maria, vai ser contado no número dos santos. Existem santos que a gente não sabe os nomes, porque são pessoas simples, devotas, que amaram a Virgem Maria no silêncio da vida, num sertão da vida, que não tem nome conhecido, como Santo Afonso tem, como tantos santos na história da igreja têm nomes conhecidos. Tem gente que viveu uma vida devota, uma vida dada por amor a Jesus, servindo o próximo, rezando, recorrendo à Virgem Maria, que foi salvo. E está contado lá no número dos santos, porque recorreram à Virgem Maria. É isso. Capítulo 9, ó clemente, ó piedosa. Interessante, essa parte aqui é belíssima. Ó quanto é grande a clemência e a piedade de Maria, é o subtítulo, e Santo Afonso começa assim: um autor, falando da grande piedade que Maria tem para conosco miseráveis, diz que é justamente ela a terra prometida por Deus, donde havia de brotar leite e mel. Sabe a terra prometida por Deus?
ela é essa terra prometida, é nela que nós devemos nos encontrar. Por isso diz São Leão que a Virgem é provida de tais vísceras de misericórdia, que não apenas merece ser chamada de misericordiosa, mas de misericórdia mesma. É isso que eu falei lá no começo da live. Ela não é só misericordiosa. Ela, enfim, é a própria misericórdia. Tá travando, gente? Tô vendo as mensagens de vocês subindo aqui. Tá melhor ou ainda tá travando? Como é que tá, Fê? Se der pra continuar, a gente continua. Comentem aí, por favor, se dá pra gente continuar. Se voltou, se tá travando ainda. Voltou. Ótimo. Valeu, Aurélio. Então vamos então continuar, que a gente está terminando aqui já, de fato. Na página 185, então, para a gente não perder o raciocínio. Olha só. Mas por acaso tememos que Maria não veja ou não se compadeça das nossas misérias? Não, pois ela melhor do que nós mesmos as vê e delas se compadece. Gente, olha isso. Que coisa belíssima. Não precisa ter medo de que a Virgem Maria não vê as suas misérias, não vê você pedindo para ela, porque ela, melhor do que todos nós, conhece as nossas fragilidades. Ela nos conhece como Deus nos conhece. Só Deus nos conhece de fato. Essa pergunta, quem sou eu? Na filosofia, que eu discuto muito isso com os meninos aqui em casa. Quem sou eu? Essa pergunta é difícil de se responder. Já tentou se perguntar quem sou eu? Quem é você? Só Deus responde essa pergunta, só Ele te conhece de verdade. E a Virgem Maria também conhece você, conhece as suas fragilidades. Então ela vai recorrer por você a Deus, pelas suas falhas, para que você melhore de vida. Olha que interessante, jamais o abandonará a nossa mãe, como ela mesma declara lá no livro do Eclesiastes, capítulo 24 também, não deixarei de existir até o fim dos séculos. Ela é eterna, junto com o Pai, na eternidade ela está lá com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, que coroou ela como rainha do céu e da terra. E exerci as minhas funções diante dele na casa santa. Como comenta o cardeal Hugo sobre isso aqui, ó, não cessarei, diz Maria, até o fim do mundo, de socorrer as misérias dos homens e de rogar pelos pecadores, a fim de que se salvem e sejam libertados da eterna miséria. É esse o papel da Virgem Maria. Interceder por nós, para que nós sejamos libertos, livres das amarras do pecado, do que nos prende fora da vida da graça. Ela não para de interceder nunca. E então, por fim, capítulo 10 do Glória de Maria, ó doce Virgem Maria. Do tesouro da divindade, ó Maria, proveio o vosso excelso e admirável nome. Fala Ricardo de São Lourenço, pois a Santíssima Trindade inteira deu a vós um tal nome, superior a todo nome depois do nome do vosso Filho, e o dotou de tanta majestade e poder, que a enunciação do vosso nome quis ele que por reverência prostrados todos o venerassem no céu, na terra e no inferno. Então, escutando o nome da Virgem Maria, todos no céu, na terra e debaixo da terra reverenciam esse nome. É por isso que, por exemplo, durante a oração eucarística, durante a missa, quando o padre fala para que nós, que a Virgem Maria interceda por nós, quando ele fala o nome Virgem Maria, está escrito no missal, a fórmula diz que faça uma reverência ao nome dela. Faz uma reverência ao nome de Jesus, obviamente, faça então ao nome da Virgem Maria também. No céu, quando se fala o nome da Virgem, os anjos reverenciam, e no inferno, os próprios demônios reverenciam a Virgem Maria, porque eles sabem o poder que ela tem. Passando aqui então, essa parte eu achei interessantíssima quando eu li o livro. Olha só, deduz-se do Cântico dos Cânticos que na Assunção da Virgem, os anjos 3 vezes pediram o seu nome. No capítulo 3, que é aquilo que sobe do deserto como colunas de fumaça. No capítulo 6,
quem é esta que surge como a aurora? E no capítulo 8, quem é esta que sobe do deserto apoiada em seu bem-amado? Ora, pergunta Ricardo de São Lourenço, por que os anjos demandam tantas vezes o nome desta rainha? E responde, mesmo aos anjos era tão doce ouvir soar o nome de Maria, que é por isso que o pedem tantas vezes. Olha o que o nome da Virgem Maria pode fazer. É por isso que é doce, ó doce Virgem Maria, porque o nome dela é doce. E pelo nome dela se reverenciam o céu, a terra e os infernos. O vosso nome, ó Maria, uma vez que, muito mais do que todas as riquezas da terra, ele nos alivia das angústias da presente vida. Chamemos o nome da Virgem Maria nas nossas aflições. Chamemos o nome de Jesus nas nossas dificuldades. Porque é doce o nome deles. Beato aquele de São Boaventura que ama o teu doce nome, ó Mãe de Deus. É tão glorioso e admirável o vosso nome que quem se lembre de invocá-lo à beira da morte não teme investida nenhuma dos inimigos. Lembra lá, quando a gente falava da oração da Ave Maria, do final dela, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Se na hora da nossa morte a gente chamar pelo nome da Virgem Maria, ela virá e vai nos ajudar a chegarmos no céu, a vencer as tentações da hora da morte. Para finalizar, Santo Afonso, sempre que ele escreve um capítulo, ele coloca também um exemplo daquilo que ele disse, um exemplo, um fato concreto, um testemunho de vida de alguma pessoa que viveu aquilo que ele disse, e depois finaliza com uma oração, cada um dos capítulos. E olha que interessante é esse exemplo sobre essa questão do doce nome da Virgem Maria. Conta o padre Rô, nos seus sábados, e o padre Lireu, no seu Triságio Mariano, que na Gueldria, que fica lá nos Países Baixos, perto da Holanda, lá então na Gueldria, a maior província dos Países Baixos, por volta de 1465, uma donzela de nome Maria foi mandada um dia pelo seu tio ao mercado da cidade de Nimega para comprar algumas coisas com a ordem de que passasse a noite em casa de uma outra tia que ali morava. Obedeceu a senhorita, porém no entardecer, indo encontrar a tia, foi por ela enxotada muito grosseiramente, de modo que se pôs de volta a caminho de casa. Chegada, porém, à noite, no meio do caminho, encolerizou-se a moça e chamou o demônio em voz alta. Eis que este imediatamente lhe apareceu sob a forma de um homem e prometeu ajudá-la, contanto que fizesse uma coisa. Farei tudo, respondeu a Santo Afonso usa desgraçada aqui, afastada da graça, porque ela chamou o diabo. Não quero outra coisa, disse o inimigo, senão que de hoje em diante não faças mais o sinal da cruz e mude de nome. Lembra que ela chamava Maria? Meu Deus, falta um minuto, vamos lá. Chamava Maria. Quanto ao sinal da cruz, não o farei mais, mas o meu nome Maria é muito caro a mim, não quero mudá-lo. Então não te ajudo, disse o demônio. Enfim, e ele faz uma grande tensão nela para que ela mude sim de nome. E, enfim, meu Deus, não vai dar tempo de terminar, por isso que eu estou ansioso assim. Mas ela se arrependeu disso depois e recorreu à Virgem Maria. E na hora da morte ela chamou o nome de Jesus e de Maria, e ela foi então, ele coloca aqui, feliz e escrava da sua libertadora e não escrava do inferno. Para finalizar então, falta exatos 1 minuto para a gente terminar. Santo Afonso escreve assim: amo-vos Jesus e Maria, dou-vos o coração e a minha alma. Rezemos a Salve Rainha para finalizar. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Acabando então o nosso tempo,
Fiquem com Deus. Peçamos então a bênção de Deus, Ele que é todo-poderoso e é Pai e Filho